Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos. Mais uma tarde de aula. E hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício e, ao mesmo tempo, fazer uma revisão para a nossa prova, que será na próxima semana. Espero que vocês tenham estudado e hoje coloquem as dúvidas que tiverem, tá certo? E caso continuem com alguma dúvida, não se preocupe, manda uma mensagem que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Então, vamos lá, pegue um livro. Nós vamos começar, meninos, com a correção. No vídeo passado, eu pedi que vocês fizessem 3 questões, ainda relacionadas ao conteúdo, lá da página 226. E eu quero começar corrigindo essas questões. Na aula passada eu não pude acompanhar vocês por causa tive um probleminha com a energia. Mas eu deixei essas questões e eu quero corrigir com vocês. Vamos lá, 226, abra um livro. Eu já havia explicado a questão 8, e aí eu deixei a questão 9, 10 e 11. Então, vamos começar com a questão 9, que diz o seguinte: depois de fazer a questão 8, né, que ele dá alguns dados, eu vou ler novamente para ficar bem entendido antes da 9, preste atenção. Ele diz o seguinte: sabendo, né, que na situação A, porque existem 2 situações, a situação A de um skatista e a situação B de um skatista. E ele diz o seguinte: sabendo que na situação A, o skatista se encontra a 3,2 metros de altura. Você observa aí no desenho. Do ponto mais alto da rampa, que sua massa é 70 kg e a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual sua energia mecânica nesta situação? Então, na 9, o que ele quer é energia mecânica. E aí, nós já calculamos isso na aula passada, eu não vou mais calcular. Li só a questão para a gente ver novamente os dados. Agora, na 9ª questão, vejam aí, ele diz assim: agora, calcule a energia cinética do skatista na situação B. Considere que ele está a uma altura de 1,6 metro do ponto mais baixo da rampa, a uma velocidade de 5,6 metros por segundo. Coloquei aí, meninos, para vocês os dados. Vocês estão vendo aí os dados que eu coloquei, olha. Tá aqui a altura, a velocidade e a massa, embora não esteja escrita na 9ª questão, mas está na questão anterior, por isso que eu li. Massa igual a 70 gramas. É a massa do skatista. Então, aqui está os dados. Então, agora vamos pegar a fórmula. Qual a fórmula da energia cinética? A fórmula da energia cinética é massa multiplicado pelo volume elevado ao quadrado dividido por 2, como vocês veem aqui, ó. Massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido. Esse tracinho aqui está dizendo que isso aqui é dividido por 2, ok? O que eu vou fazer agora, meninos? Só substituir. Quanto é a minha massa? 70. Quanto é a minha velocidade? 5,6. Eu coloquei entre parênteses e elevei ao quadrado, como diz a fórmula. Tudo isso dividido por 2. Agora, faço os cálculos. Primeiro, eu calculo o 5,6 elevado a 2. 5,6 elevado a 2 significa que é 5,6 vezes 5,6. Encontrado o resultado, eu pego o resultado e multiplico por 70. Esse resultado deu
2.195,2 dividido por 2, que dá 1.097,6 joule, ok? Então, façam aí a correção. Na 10ª questão, ele diz o seguinte: na situação B, além da energia cinética, existe a energia potencial gravitacional. Calcule a energia potencial gravitacional. Aqui ele já quer a gravitacional. Eu fiz a mesma coisa, eu coloquei os dados. Só que aqui na letra B, a fórmula já é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Nesse caso, eu vou pegar os dados referente à fórmula. A massa, eu já sei que é 70. A aceleração da gravidade, gente, quando ele não dá, você vai colocar 9,8. Mas aqui na questão eles deram 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura, como é do skatista B, a altura dele é 1,6. Colocados os dados, eu vou só substituir massa, aceleração da gravidade, 9,8, e altura, 1,6. Multiplicando esses números, eu vou ter esse resultado. 1.097,6 joule. Ok? Então, meninas, o que é que vocês estão vendo? Que vocês precisam aprender a fórmula: energia potencial gravitacional, energia cinética, energia mecânica. Eu preciso memorizar a fórmula. Como é que eu vou fazer isso, professora? Praticando. Vou colocar alguns cálculos, você vai praticar. Tudo nós aprendemos com a prática. À medida que você vai praticando, você vai aprender. A questão número 11 diz o seguinte: o valor da energia mecânica na situação A foi mantida na situação B? Justifique sua resposta. Sim, porque a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional é igual à energia mecânica. Então, na situação B, eu somei energia cinética e também somei energia potencial gravitacional. Somando essas duas energias, deu igual à energia mecânica que deu na letra A. Então, no skatista A. Então, as duas deram iguais. Não houve mudança. Na página 227, vamos agora fazer os exercícios, né, que foram deixados para vocês. Então, vamos lá. Durante a atividade física, Andréa subiu 20 degraus de uma escada. Gente, nos cálculos tem que se ter muito cuidado com a leitura e prestar bastante atenção. Então, olha o que ele me diz, que André subiu 20 degraus, 20, nessa escada. Na letra A, ele pergunta: sabendo que a massa de Andréia é 60 kg e que cada degrau possui uma altura de 25 centímetros, calcule o trabalho realizado por Andréia para subir essa escada. Então, ele quer o quê? O trabalho. Então, eu já preciso lembrar qual é a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, já lembro disso. Quais são os dados que ele me dá? Ele me disse que a massa de Andréia é 60 kg. Então, já coloquei aqui nos dados, olha só, a massa de Andréia, 60 kg. A altura, ele me diz que um degrau tem uma altura de 25 centímetros. Gente, mas lá em cima me diz que são 20 degraus. Então, eu preciso multiplicar para saber a altura total que a Andréia subiu. Se cada degrau tem 25 centímetros, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar essa altura de um degrau pela quantidade de degraus que tem.
25 vezes 20 degraus. 25 vezes 20 é 500 centímetros. Então, ela se deslocou 500 centímetros. Só que lá na fórmula de trabalho, eu tenho que trabalhar em metros. O que eu vou fazer? Transformar os 500 centímetros em metros. Foi o que eu fiz aqui. 500 dividido por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. 500 dividido por 100 é igual a 5 metros. Aqui eu fiz a transformação. Vou só substituir na fórmula. A fórmula de trabalho é força vezes o deslocamento. Gente, às vezes pode aparecer um D em lugar de ΔS, mas tanto D como ΔS significa o deslocamento que a pessoa teve, que o objeto teve. Gente, mas qual é a fórmula de força? Eu já aprendi que força é massa vezes a aceleração da gravidade. Olha só, aí eu coloco aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade e repito o ΔS. Agora eu vou só substituir. Massa é igual ao quê? A 60, lá os dados já me dizem. O G, que é a aceleração da gravidade, ele não falou, mas lembre que eu falei, quando a questão não falar o valor da aceleração da gravidade, significa que é 9,8. Você vai sempre usar 9,8. Vezes 5, que é o deslocamento, que está aqui, vou só multiplicar e o resultado é 2.940 joules. Ok? Então, meninos, vocês estão observando que é mais substituição. Coloca os dados, memoriza, aprende a fórmula e vai substituindo. Na letra B, ele pede para calcular a potência realizada por Andréia se ela subir essa escada a 40 segundos. Vou para a fórmula de potência. Potência é trabalho dividido pelo, olha, trabalho dividido pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Eu já encontrei o trabalho, 2.940. E o tempo, a questão me dá 40 segundos. Faço a divisão e aí a minha potência será 73,5 watts de potência. Ok? Na segunda questão, ele diz assim: uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura ao lado, desprezando as forças dissipativas, que é a resistência do ar e o atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, letra C, a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Então, letra C. Terceira questão. Na terceira questão, ele vai mostrar uma ilustração de uma montanha russa. Aí ele diz: adote como referencial a altura nula, a parte mais baixa do trilho, e considere que o carrinho partiu do repouso, justifique sua resposta. Aí ele pede para você completar os quadros do ponto A e C, da ilustração acima, com as seguintes palavras: máxima e nula, e em seguida justifique sua resposta. Gente, eu já coloquei a justificação da letra A, que é do ponto A, e a justificação do ponto C. Então, no ponto A energia potencial máxima é máxima, pois depende da altura que o corpo se encontra em relação ao referencial dotado. E a energia cinética é nula, pois está em repouso. Esse tipo de energia depende da velocidade. Gente, o que eu preciso lembrar?
energia potencial, gente, ela vai depender da altura. Então, quanto mais alto um objeto tiver, maior será a sua energia potencial. Energia potencial gravitacional, lembra da gravidade. Então, quanto mais alto o objeto tiver, maior será a sua energia potencial. E a energia cinética, ela depende da velocidade. Se o objeto está parado, não tem energia cinética, ok? Por isso que aí é nula, porque ele está em uma altura, mas ele está partindo de um repouso, ele está parado. Se ele está parado, a energia cinética naquele lugar que ele está parado é nula. Já no ponto C, que é lá embaixo, olha, então não existe altura. Se não existe altura, a energia potencial é nula, pois é o menor ponto de altura da montanha-russa. E a energia cinética, ela é máxima, pois como vem descendo, quando chega aqui, ele está no ponto máximo de velocidade. É como você vai descendo na sua bicicleta em uma rua que ela tem uma descida muito grande. Quanto mais próximo você for chegando do chão, maior é a sua velocidade, ok? E na letra B, olha só, na letra B é para você colocar as setinhas, gente. Eu coloquei já aí só para vocês colocarem. As duas primeiras na letra B, a setinha para baixo, a terceira setinha para cima. As duas primeiras na letra C, setinha para cima, setinha para baixo na terceira, ok? Gente, agora, na página 229, eu vou só fazer a leitura e vocês vão conferir aí se está correto. Então, preste atenção, página 229. Primeiro quadradinho diz assim: as forças são grandezas vetoriais que podem causar aceleração variando a velocidade do corpo ou uma deformação do corpo, ok? Gente, eu vou só ler. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim. Professora, o que são grandezas vetoriais? Eu já expliquei, mas se você não lembra, eu explico novamente. Sobre as leis de Newton. Pela lei da inércia, um corpo em repouso tende a se manter em repouso, pela lei da inércia. E todo corpo em movimento retilíneo e uniforme tende a se manter em movimento uniforme se a força resultante sobre ele for nula. De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, a intensidade da força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Na terceira lei de Newton, as forças de ação e reação atuam em pares, em corpos diferentes e possuem a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Ok? Sobre as máquinas simples podem mudar a direção, o sentido e a intensidade da força aplicada para movimentar ou sustentar o corpo. O trabalho realizado por uma força é dado pelo o produto entre a intensidade da força e o deslocamento causado por ela, ok? É o trabalho. E embaixo fala da energia mecânica, que é dada pela soma da energia potencial gravitacional e a energia cinética. Lembra que foi o que nós falamos há pouco? Energia mecânica é igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética. Só façam aí a correção, ok? E agora nós vamos fazer uma pequena revisão no nosso grupo. Boa tarde, bons estudos e que Deus abençoe a cada um.